Neste vídeo vou começar a falar sobre a utilização da cláusula where e de alguns operadores de comparação dentro do SQL. Já tivemos ocasião de ver em vídeos anteriores que a utilização da cláusula where tem uma importância fundamental no SQL. Para a construção deste e dos próximos vídeos, tomei a iniciativa de criar uma base de dados pré-concebida, já com um conjunto de registros inseridos, para que possamos então brincar um pouco com os dados da nossa base de dados. E para isso eu criei então a base de dados loja, continua a ter o mesmo nome que nos vídeos anteriores, mas desta feita contém já um conjunto de valores. Na descrição deste vídeo e dos vídeos seguintes vão encontrar a hiperligação, o link, para poderem fazer o download deste ficheiro e poderem-no utilizar nos vossos PCs. Neste caso concreto, se eu executar aqui esta cláusula select *from clientes, vamos verificar que nós temos registados 10 clientes. Neste caso, começamos com o 0 até ao 9, temos 10 clientes registados na nossa loja. Por sua vez, no caso das compras, foram inseridas 12 compras. E estas 12 compras, obviamente, foram feitas por alguns dos clientes da nossa loja. Nem todos eles fizeram compras na nossa loja. Penso eu. Pelo menos os dados foram inseridos por forma a que alguns fossem escapando aqui à nossa entrada. Eu penso que há aqui mais ou menos uma compra por cada um, mas se for o caso disso, nós podemos fazer aqui pequenas alterações. Há pelo menos um que não fez compras, que neste caso eu estou a ver aqui pelos IDs do cliente, que é o ID 9, isto é, o último cliente não procedeu a nenhuma compra. E esta variedade é extremamente interessante para nós podermos testar aprofundadamente a utilização da Structured Query Language. Neste caso concreto aqui foram inseridos produtos, neste caso são poucos tipos de produtos diferentes, mas como podem reparar há vários clientes que compraram o mesmo tipo de produtos, compraram em quantidades diferentes, os produtos dentro da medida do possível têm um preço unitário semelhante e depois há aqui um conjunto de datas e horas diferentes. Muito bem, posto isto, vamos então introduzir aqui a utilização da cláusula where. Ora, eu vou aqui fechar estas duas queries e vou abrir aqui um espaço apenas para a utilização da cláusula where. Neste caso concreto, quero também introduzir aqui uma pequena informação sobre a utilização deste espaço dentro do software do database.net, que é a possibilidade de nós podermos comentar determinadas queries. E para isso nós podemos colocar uma barra asterisco e aqui colocar um comentário. Por exemplo, eu vou colocar aqui where, ok? E em seguida eu posso colocar então a minha query de SQL. A cláusula where é uma cláusula de filtragem de dados e ela é utilizada quer nas consultas de informação, quer também na atualização de dados, na eliminação de dados. Na inserção de dados normalmente não é utilizada. Okay? Ora, o que é que eu faço então com a cláusula where? Eu posso utilizar a cláusula where em conjunto com alguns operadores conhecidos da matemática para percebermos se um determinado registro é ou não é igual ou diferente, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, etc. Vamos ver essa circunstância na prática. Podemos utilizar para este tipo de primeiras experiências simplesmente a tabela de clientes. Na tabela de clientes nós temos três colunas. E se eu colocar aqui o select *from clientes, vou buscar todas as informações que estão contidas na minha tabela de clientes. Ora, se eu quiser selecionar apenas alguns dos meus clientes, eu posso então acrescentar a cláusula where. Neste caso vamos selecionar, por exemplo, o cliente que tenha o nome Jorge Costa, que neste caso é este que aqui está. Como é que eu faço utilizando o where? Eu vou fazer o seguinte, select *from clientes where nome é igual a, e agora vamos aqui copiar para não haver qualquer erro, Jorge Costa. Okay? Jorge Costa. E reparem o que é que vai acontecer então se eu executar esta minha query. O que vai acontecer então é o seguinte, eu coloquei select asterisco, isto é, selecionar tudo a partir da tabela clientes onde nome seja igual a Jorge Costa. E neste caso o resultado final foi efetivamente o retorno da linha que contém todas as informações sobre este nosso cliente. Vamos testar aqui se nós colocarmos apenas Jorge.
Ora, nós não temos nenhum cliente chamado apenas Jorge. Nesta circunstância, se clicarmos em executar, o resultado será nulo, isto é, não contém qualquer tipo de linha. Mas vamos aproveitar e colocar aqui, por exemplo, um Hugo Castro. Ora, muito bem, teremos apenas que colocar aqui Hugo Castro. E neste caso, se eu executar, eu vou ter então aqui a linha correspondente a este cliente. Aqui, este parâmetro asterisco, ou este caractere, significa que eu quero ir buscar tudo. Mas vamos imaginar que eu quero apenas o nome e o telefone. Então, neste caso, eu posso colocar aqui selecionar, ou select, nome, vírgula, telefone, from clientes where nome igual a Hugo Castro. Ora, nesta circunstância, apenas me vão ser retomados, ou retornados, neste caso, os valores da coluna nome e de telefone, sendo ignorado o ID do cliente. E nesta circunstância eu posso ter então aqui a apresentação dos dados desta forma. Eu poderia inclusive fazer o seguinte, vamos aqui testar e vamos ver qual é o resultado. Where ID cliente é igual a 3. Eu estou a selecionar apenas a coluna nome e a coluna telefone, mas quero que seja retornada a linha cujo ID cliente seja igual a 3. Vamos aqui executar e reparem o que é que vai acontecer. Há um erro. E há um erro porquê? Porque aparece aqui telefone, ok, vamos aqui colocar um espaço, vamos testar outra vez, executar, e agora sim. Reparem que, às vezes, por pequenos pormenores, o facto de não existir aqui um espaço pode ocasionar um erro. Em algumas linguagens SQL, ou melhor, em alguns sistemas de gestão de bases de dados, este tipo de identificação não é válida. E porquê? Por uma razão simples. Eu estou a selecionar a tabela nome, ou melhor, a coluna nome e telefone, mas quero ir buscar um valor de uma coluna que não está aqui identificado. Em alguns, poucos, mas em alguns sistemas de gestão de bases de dados, esta instrução não é possível. Neste caso, como podemos verificar, ela é possível. Ora, e então, nesta circunstância, já percebemos o que significa então utilizar a cláusula where, neste caso, utilizando um complemento, que é a utilização deste sinal igual. Ao contrário do que acontece na linguagem de programação C#, neste caso o igual não tem que ser dois sinais de igual, porque aqui não há atribuição de valores e, por conseguinte, eu apenas uso um sinal de igual. Vamos ver, no entanto, que outros tipos de sinais nós podemos utilizar aqui. Ora, neste caso concreto, eu posso também utilizar o sinal de diferente. Ora, se bem se recordam, o sinal da diferença em C# escreve-se da seguinte forma: um ponto de exclamação seguido de um igual. No caso do C#, a identificação é diferente. É o abrir e fechar o sinal maior e menor. Ok? Significa então que quando eu quero ir buscar todas as informações da minha tabela clientes, onde o ID do cliente seja diferente de 3, significa isto que vão ser devolvidas todas as linhas, exceto aquela em cujo ID cliente é igual a 3. E, por conseguinte, se eu aqui clicar em executar, vamos ter aqui todas as linhas apresentadas, exceto aquela que tem o ID 3, que aqui não aparece. E, por conseguinte, nós podemos utilizar, à semelhança do que acontece com o sinal de igual, para verificar se é positivo aquele encontro, podemos utilizar este para ver numa vertente mais negativa. Isto é, selecionar todos os clientes, where, nome, diferente, e agora vamos abrir aqui, por exemplo, para Carlos Miguel. Carlos Miguel. E se eu clicar aqui em executar, vamos ter a apresentação de todos os clientes da minha loja, exceto o Carlos Miguel. Poderemos ainda também utilizar outras combinações de sinais, e neste caso poderemos ver aqui o sinal maior. Ora, não faz muito sentido estarmos a utilizar este tipo de sinal no caso concreto em que se tratem de variáveis ou de campos ou de colunas alfanuméricas. Enquanto o igual e o diferente funcionam quer para números, valores neste caso, ou para textos, neste caso valores alfanuméricos, isto é, strings, no caso destes sinais, eu não posso pedir ao meu sistema de gestão de bases de dados que me devolva nomes que sejam maiores do que Carlos Miguel. O conceito de maior aqui não se vai aplicar. Ora, nesta circunstância, eu vou utilizar, por exemplo, aqui o campo que é numérico, que é o caso do ID. O ID cliente, que eu vou colocar aqui, poderá então ser usado para nós podermos ir buscar apenas, por exemplo, todas as linhas de todos os clientes cujo ID seja superior a 5.
E nesta circunstância, quando eu clicar em executar, o que vai acontecer é que apenas o valor 6, 7, 8 e 9 vai aparecer. Reparem que o valor 5 não aparece. E não aparece por uma circunstância que já vamos ver. Vamos aqui, no entanto, trocar o sinal e colocar menor que 5. E vamos ver se o valor 5 aparece aqui. Reparem, eu clico em executar e não aparece o valor 5. Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, mas o 5 ficou esquecido. Isto porquê? Porque eu tenho que utilizar então o sinal de menor ou igual. E menor ou igual, que fica aqui com este aspecto gráfico de uma pequena seta, é de facto menor ou igual. Portanto, vai devolver todos os valores, incluindo o valor que está aqui representado. E então, se eu agora executar, já vamos ter aqui então o 5. O mesmo acontece neste caso, se eu colocar maior ou igual a 5, neste caso vai apresentar do 5 até ao fim de todos os meus registros. Poderemos achar que, neste caso, estes exemplos que nos permitem perceber o funcionamento da cláusula where não são muito significativos aqui na nossa base de dados. No entanto, nós temos informações aqui nas compras que podem ser extremamente interessantes de trabalhar. Reparem, por exemplo, que nós temos aqui várias colunas. Eu vou aqui refrescar a minha tabela, neste caso não com os clientes, mas com as compras. E o que nós vamos ter aqui então é bastante informação sobre o dia normal de vendas da nossa loja. Isto é nas compras que está o segredo e a alma do nosso negócio. Ora, nesta circunstância, eu vou aqui abrir uma pequena nova query para poder consultar aqui as compras e vamos imaginar, por exemplo, o seguinte, que eu queria saber quais foram as compras em cujo valor de cada produto foi superior a 2. Isto é, os produtos que foram vendidos por mais do que 2 moedas cada unidade. Ora, porque eu tenho aqui a quantidade e tenho o preço por unidade. Ora, eu posso perguntar ao meu sistema quais foram as compras que foram feitas pelos meus clientes em cujo preço por unidade foi superior a 2. Ora, então nesta circunstância eu posso fazer o seguinte. Select, asterisco, from compras, where, preço unidade, maior ou igual a 2. Okay? Neste caso, incluindo os valores unitários dos preços que começaram por 2. Vamos aqui clicar em executar e reparem então os preços que me vão aqui aparecer, os preços por unidade. 2.5, 3, 6.2, etc, etc. Reparem que não está completa a minha tabela porque eu tenho alguns produtos cujas unidades foram vendidas a 1.5, por exemplo, e esses aí não aparecem listados. Perguntar-me-ão, por exemplo, o que é que eu posso fazer aqui com este tipo de cláusula, por exemplo, para saber qual foi o cliente que comprou mais. Ora, neste caso eu não vou utilizar ainda a cláusula where neste vídeo com este tipo de valores. No entanto, eu posso saber quantos clientes é que compraram mais do que 10 unidades. Ora, então, neste caso, vou tirar daqui o preço unidade e vou utilizar a coluna, neste caso, a coluna aqui que está quantidade, ok? Então, mostrar todos os registros de compras onde a quantidade comprada foi maior ou igual a 10. E reparem então o que é que vai acontecer. Eu vou executar e houve aqui um cliente que comprou 10 uvas, outro que comprou 20 bananas, 15 peras e 12 laranjas, mas todos os outros registros que são inferiores em número de quantidade não são apresentados. Poderemos, por exemplo, especular o seguinte. Será que é possível nós verificarmos quais foram os clientes que gastaram mais do que 20 moedas? Bom, mais do que 20 moedas significa que teremos que fazer uma operação matemática dentro da nossa query. Nós teremos que multiplicar o preço de cada unidade pelo número de produtos que foram comprados. Neste caso concreto, por exemplo, a compra 0 correspondeu à compra de 8 laranjas, cujo preço por cada laranja foi de 2,5 moedas. Ora, se eu multiplicar 2,5 por 8, eu vou obter o preço total gasto nesta compra. E nessa circunstância eu posso utilizar esse valor, essa multiplicação do preço por unidade pela quantidade, posso utilizá-la para poder verificar se o valor desta compra foi superior, igual ou inferior a um determinado valor numérico. Ora, nessa circunstância, vamos então aqui colocar o seguinte. Selecionar todas as linhas onde, ou melhor, da tabela compras, onde o quê? Quantidade
vezes preço unidade, isto é, selecionar todas as linhas da tabela compras, onde a quantidade de produtos vezes o seu próprio preço por unidade for superior ou igual a 20. E então o que é que nós vamos ter aqui? Todas as compras cujo volume total foi superior a 20 moedas. Vamos designá-lo desta forma. Vamos aqui executar e reparem então aqui os valores. Nós não temos diretamente aqui a resposta a informar-nos que de facto há aqui um preço superior a 20. Mas facilmente poderemos fazer as contas e vamos verificar que de facto 2,5 a multiplicar por 8 é de facto igual a 20. E, por sua vez, obviamente, 3 a multiplicar por 8 são 24 e, portanto, há aqui, então, este cálculo matemático que nos vai permitir decifrar quantas compras é que foram feitas. E neste caso foram feitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compras feitas com um valor superior a 20 moedas. E, por conseguinte, aqui deu para ter, então, já uma percepção do que é que nós podemos fazer na utilização deste tipo de elementos conjugados com a cláusula where, que nos permitem verificar, então, aqui valores inferiores, superiores, diferentes, iguais, etc. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre a cláusula where, conjugada com outro tipo de operadores que nos permitem filtrar dados.